Olá, está no ar o programa Entre Ideias. Hoje com muita música e informação para você que está em casa. Confira nossos destaques. As férias escolares geralmente trazem várias preocupações aos pais. Por exemplo, muitos não sabem como entreter os filhos nesse período. Se você também tem dúvida e quer boas dicas para ocupar o tempo dos pequenos, continue com a gente e saiba como daqui a pouquinho. As férias escolares é um período de ansiedade para muitos pais, porque durante o ano eles estão acostumados a lidar com os pequenos apenas em alguns momentos do dia, pela manhã, na hora do almoço, à noite. Mas nas férias as crianças ficam com muito tempo livre e a grande dúvida dos pais é como preencher esse tempo ocioso da criançada. Para responder a esta e muitas outras questões sobre o tema, convidamos o professor Marcos Teodorico Almeida, coordenador do Laboratório de Brinquedos e Jogos da UFC. É um prazer recebê-los aqui no Entre Ideias. Qual a importância das férias para as crianças? Em meu ponto de vista, é um momento único e especial, onde a gente pode se aproximar mais dos nossos filhos, ter mais contato, e compreender melhor algumas condutas e ações que as crianças possam nos demonstrar durante uma relação, principalmente durante um ato lúdico e uma ação lúdica. Eu acho que as férias, se ela é planejada, se ela é sistematizada, estruturada, pode ser uma experiência, uma riqueza, onde os pais e as famílias podem compreender melhor quem são os seus filhos, porque na sua grande maioria do tempo, como você bem colocou, Olavo, que durante todo o ano letivo os pais eles se ausentam um pouco do processo educativo, onde a responsabilidade acaba sendo assumida pela própria escola. Então, quase todo o tempo da criança ou do seu filho tem essa responsabilidade de formativa, educativa, de oferecer uma série de possibilidades às instituições educativas, seja ela pública ou particular. No momento das férias, não. As instituições perdem esse valor e esse valor é constituído pela família, é incorporado pela família. Então, a família tem, a priori, a obrigação de sistematizar, de planejar, de organizar melhor essa relação familiar durante o período de férias. Então, é fundamental que essa relação seja produtiva e seja bastante rica, e aí cabe a criatividade e as possibilidades que a gente vai tentar conversar e dialogar aqui nesse programa. O que a doutora falou no sentido da questão da qualidade das relações. É interessante. O que importa não é a quantidade do tempo que você passa com seu filho, ou brinca com seu filho, ou joga com ele, ou cria alguma coisa com ele, mas é a qualidade dessa relação. Se a qualidade ela é significativa e ela é importante, ela pode ser até pequena, mas ela vai ser tão intensa e tão fundamental, nem que seja 5 ou 10 minutos, mas ela tem uma qualidade significativa e bastante profunda. E isso vão deixar marcas muito importantes na questão dos valores, na questão da cognição, na questão da motricidade, na questão da afetividade. A qualidade é fundamental. E nem sempre a gente dá o devido valor à qualidade das relações lúdicas. E aí não é só a criatividade, mas com elementos simples ou coisas simples nós podemos construir relações lúdicas afetivas bastante significativas. E até o fato de cantar, de usar o sentido, de usar o próprio corpo como elemento lúdico importante, que na realidade que a gente fala muito para os nossos alunos, que será que para brincar a gente precisa de brinquedo? Na realidade não, na realidade a gente precisa dos nossos corpos, dos nossos sentidos, da nossa imaginação como elementos importantes e que talvez seja o melhor brinquedo que nós temos e que ninguém pode construir, que é o ser humano. Então o ser humano é um brinquedo ativo e vivo bastante importante. E como nós usamos nós como um brinquedo em uma relação com os nossos filhos, aí está aí a grande estratégia que a gente tem que utilizar enquanto pai, enquanto adulto, enfim. O senhor coordena o Laboratório de Brinquedos e Jogos da UFC. Qual a finalidade do Labrincho? Olha, o Laboratório de Brinquedo que surgiu há 13 anos na Faculdade de Educação, hoje estamos no Instituto de Educação Física e Esporte, lá no campus do PC. Ele surgiu com a ideia de discutir junto à formação de professores e futuros educadores, pessoas que iriam atuar dentro de instituições de ensino, seja ela no terceiro setor, formal e não formal, com a questão do lúdico. Porque a gente se preocupa muito na formação didática pedagógica, a formação técnica do professor,
Mas a gente esquece que por trás do professor tem o humano, tem a pessoa, tem o indivíduo. E qual a importância, então, do brincar na formação desses professores? Como o brincar vai auxiliar e ajudar nesse processo de diálogo que ele vai ter com os seus alunos? Por que brincar é importante? Por que o jogo é importante? Por que o brinquedo é importante? O laboratório surge dessas indagações, dessa inquietação, de criar um espaço lúdico estruturado com brinquedos e materiais lúdicos para trabalhar com análise de classificação de brinquedos, escala de intensidade lúdica, mapas afetivos, a parte de diagnóstico, ludodiagnóstico. Então, o laboratório, quando surgiu com essa ideia de trabalhar na formação, desenvolver estudos e pesquisa no âmbito da cultura lúdica, no âmbito do brincar. E, lógico, com o laboratório surgiu outros projetos, que depois a gente pode falar um pouco sobre ele. Esse laboratório é aberto ao público? Hoje o laboratório de brinquedo é aberto mais para o campo acadêmico, não só interno, os alunos de sociologia, antropologia, educação física, pedagogia, psicologia, como outras universidades do ensino superior, daqui do estado do Ceará, como também da zona metropolitana, e nós atendemos crianças da comunidade para fazer a análise e estudo sobre brinquedos e jogos. De repente eu quero desenvolver um jogo, ou desenvolver um design de jogo e quero experimentar com criança de 6, 7, 8 anos. E como eu faço para fazer essa análise, essa discussão em cima desse jogo que vai ser implantado e oferecido e desenvolvido por eles e também incorporado por eles. A gente usa tanto o grupo de controle de crianças da comunidade ou de escolas para trabalhar dentro do laboratório. Atualmente ele desenvolve essas ações e outras ações de eventos que a gente faz, como o Board Games, o Dia Internacional do Brincar, o Brincando no Museu, que está atrelado a outros projetos de extensão, que é o Museu da Infância e do Brinquedo da Universidade Federal do Ceará, o Brincar para incluir com crianças com atenção à diversidade, são crianças com paralisia cerebral, deficiência mental. Então, tudo isso está dentro dessas conexões com o Laboratório de Brinquedos. O senhor acabou de lançar um livro, Brincar, Amar e Viver. Fala um pouquinho sobre esse livro. Esse livro, na realidade, ele surgiu, eu sempre gostei, queria escrever outros livros, queria escrever... Cadê o livro? O livro está aqui, é um livro que foi lançado recentemente, foi um livro que foi feito com muito carinho. E esse livro nasceu de uma leitura que eu fiz de Maturana. Eu tive a oportunidade na Universidade de Barcelona conhecer Maturana, e ele tem um livro que ele publicou juntamente com uma outra professora sobre brincar e amar. E é um livro belíssimo. E eu digo, por que não pensar numa tríade com relação ao brincar, amar e viver? Porque acreditamos que brincar é uma forma de viver e uma forma de se posicionar diante do mundo. Eu acho que a vida, ela necessita, ela demanda essa relação afetiva, e o brincar pode ser um elo de conexão entre o homem com o outro, o homem com o ambiente e o homem consigo mesmo. E aí a gente convidou uma série de professores que tratam temáticas sobre brincar, o jogo e a brincadeira no território nacional brasileiro, e cada um contribuiu. Foram 8 capítulos construídos com uma temática específica. Então aqui nós temos colegas falando sobre a relação do brincar, a tecnologia e também a brinquedoteca, espaço estruturado para brincar, a questão do brincar com o estudo da iconografia, com a questão do ludismo e a questão do jogo popular e jogo tradicional, e enfim, uma série de temas bem interessantes que foram criados dentro desse livro. Quer dizer, muita gente participou na elaboração desse livro? Muitos, aqui eu fui o organizador principal e convidei especialistas que tratam dessa temática sobre o brincar, amar e viver aqui no Brasil. Lógico, tem outros colegas do exterior, mas optamos por trabalhar com colegas do Brasil para construir esse trabalho coletivo, que são a participação de 8 autores, coautores dentro desse livro. Entre Ideias de volta, hoje dando super dicas para os pais que não sabem como entreter a criançada nesse período de férias escolares. Conversando comigo sobre o assunto, o professor Marcos Teodorico Almeida, coordenador do Laboratório de Brinquedos e Jogos da UFC. Nesse período, nem sempre os pais estão de férias. O que fazer? Do planejamento, a sistematização, a organização. A partir do momento que você organiza, sistematiza e planeja esse período que, de uma certa forma, não coincide nem sempre com as férias dos pais e as férias escolares, para que possa organizar melhor. Organizando de tal forma de que o pai e a mãe possam buscar mecanismo, dependendo se os dois estão dentro do contexto laboral, porque nem sempre, às vezes o pai está trabalhando e a mãe está em casa, às vezes a mãe está trabalhando e o pai está em casa, ou os dois estão trabalhando. Então, quando isso acontece, o que fazer?
E aí vai depender muito das classes sociais, do poder aquisitivo de cada porque família. nem todos podem mandar para a colônia de férias, ou Exatamente. casa da avó ou tia. E às vezes existe uma complementação da ajuda de familiares. Assim, nem todo mundo tem condições de estar em colônias, como você bem colocou. Então, como eu posso, então, sistematizar uma atividade ou organizar a vida dos meus filhos quando eu estiver ausente desse processo, seja com a ajuda da avó, do avô, do irmão mais velho, do tio ou da tia. E quando também isso não tem, né? Então, como a gente pode pensar em tudo isso? Eu, por exemplo, eu moro em condomínio. E lá eu sei que existem outras crianças no condomínio. Então, eu articulo juntamente com os pais. Alguns pais, em alguns momentos e períodos, eles estão tranquilos em sistematizar uma atividade ou um projeto lúdico dentro do condomínio. A gente reúne esses pais que têm alguma coisa em comum, que têm filhos e que realmente têm essa mesma demanda nossa, e a gente organiza atividades e planejamento onde algum pai se responsabiliza em uma organização de atividades enquanto outros pais estão ausentes. Isso vai depender também dessa relação afetiva e de confiança que a gente tem em pessoas que moram no mesmo condomínio ou na mesma rua. Assim, se planejar e organizar com essas pessoas e que eles sejam protagonistas desse planejamento coletivo, nós somos capazes, com baixo custo, com investimento muito barato, usando materiais alternativos, usando a criatividade, fazendo uma planificação de atividades de jogos motrizes, de jogos populares, jogos tradicionais, trazendo isso tanto para dentro do condomínio ou para a rua, caso a rua seja segura. Professor Marcos, o senhor está falando num condomínio. Eu queria saber a criançada da periferia. Ah, sim. Olha, hoje, antigamente, eu me lembro muito bem que a rua era a extensão da minha casa. Eu brincava na rua, eu e meus irmãos, uma família de 9 irmãos. Então, assim, todo mundo brincava com todo mundo, as gerações... Bola, pipa, soltar peão, pera, uva, maçã, pega-pega, esconde-esconde, jogo de caça ao tesouro. Então, a rua era o melhor ambiente de expressar a nossa ludicidade, diferentemente de hoje, onde a rua é terra de ninguém, onde a rua tem a insegurança, onde a rua passa a ser um lugar estranho, um lugar onde a gente tem que preservar a integridade física, biológica, tá, de nossas crianças. Então, brincar na rua hoje pode ser um grande problema. Lógico, a rua, a gente tem que concorrer o espaço de rua com os veículos, né? Concorrer com a questão da insegurança pública. Então, esses são elementos que às vezes nos deixam um pouco preocupados em liberar as nossas crianças para brincar no meio da rua. Mas a rua ainda é uma melhor opção de viver experiências lúdicas. Tem uma pesquisa recentemente feita bem interessante sobre qual é a melhor opção: jogos tradicionais, brincar na rua, brinquedos tradicionais, ou jogar de DDR ou assistir televisão. E hoje a gente tem uma pesquisa feita com um grupo de professores de educação física que ainda a melhor opção de trabalhar a parte cardiovascular, a parte respiratória, a questão do estímulo motriz, é ainda o jogo tradicional. Mas se a gente não tem um jogo tradicional, uma rua para brincar, a melhor opção é jogar videogames. Porque ela é menos ruim do que só assistir televisão. Então, até nisso, nós temos que nos preocupar dentro de um planejamento de atividade dentro do condomínio ou dentro da sua própria casa. As crianças perderam o gosto por aquelas nossas brincadeiras quando nós éramos crianças, da bola, da amarelinha, do peão, aquilo que nós conversamos. E foram agora para o computador, para os smartphones, para os tablets. Por que essa mudança? Porque isso aqui eu acho que era desde os anos 80, né? Essas brincadeiras que eu estou falando aqui para vocês. Qualquer coisa me corrijam. Não, essa brincadeira, se a gente pensar bem, veio da Roma Antiga, Grécia Antiga, Idade Média, muito século tempo, X, muito tempo. Na realidade, as crianças gostam de brincar brincadeiras populares e jogos tradicionais. A forma é como nós oferecemos essas brincadeiras com novas facetas, né? Com novas interfaces. Então você pode... hoje, caça ao tesouro no noturno lá em casa eu faço com minha filha. A gente faz festas e eventos de pique-esconde, pega-pega, polícia e ladrão, e isso ainda é vivo na memória deles quando é oferecido. Assim, se você perguntar a uma criança entre a opção de ficar em casa assistindo televisão ou jogando um PlayStation, ou inbox ou qualquer coisa, e você brincar com ele, ou brincar com um adulto, ou brincar com outra criança motrizmente, ou mexendo com fantasia, ou com jogo de tabuleiros, ou com bloco de construção, eles vão optar. Com certeza vão optar.
eles vão se distanciar da televisão, vão se distanciar do videogame, vão se distanciar do seu smartphone, do seu celular e vão brincar intensamente se a gente oferece isso. Eu acho que a forma como você oferece essas brincadeiras tradicionais, essas brincadeiras que nós vivenciamos nas ruas e nas praças públicas, são fundamentais. Mas outra coisa importante dentro das férias escolares é a forma como a cidade se planeja e como a cidade, quando eu falo cidade, a cidade de Fortaleza está sistematizada e organizada através das instituições públicas e governamentais, como eu ofereço um planejamento de férias na área de arte, cultura e apropriação de espaços urbanos. Como é que eu posso me apropriar dos espaços da praça pública? Como é que estão sendo estruturados os espaços urbanos da cidade para que as famílias e para que as crianças possam se apropriar de forma lúdica? Tudo isso, assim, não é só a família. A cidade ela tem que estar preparada, a cidade de Fortaleza, para que durante o período de férias essas crianças possam usar a cidade como um elemento importante, como um elemento lúdico importante de apropriação para brincar. E nem sempre isso acontece nas políticas públicas do nosso país. Você é apaixonado por jogos, pelo lúdico. Sou. Quando foi que começou essa paixão? Olha, eu falei que vim de uma família muito grande, de 9 irmãos, e brincar entre a gente era uma coisa especial e ímpar, né? Única, né? Então eu sempre brinquei com os meus irmãos, sempre brinquei com os meus primos, sempre brinquei na rua, eu sou de Senador Pompeu. E brincar na rua era uma coisa maravilhosa, né? Era uma coisa, e que fosse assim, continua sendo. Então, ao longo da minha vida, eu sempre estive próximo à questão da cultura lúdica e do jogo. Como eu também já fui jogador profissional, já joguei muito tempo da minha vida. Como é? Jogador profissional? De futebol de salão, de futsal, durante um longo tempo da minha vida, graças ao esporte, ao jogo. Eu tive possibilidade de conseguir muitas coisas importantes na minha vida e entrei na educação física. E aí eu comecei a perceber que dentro da educação física existia uma área que não era apropriada pela educação física, que era a cultura lúdica e o jogo. Era muito apropriada pela psicologia e pela pedagogia. E aí eu comecei a estudar. Eu fazia coleção de brinquedos e de jogos. Hoje no Museu da Infância e do Brinquedo, eu tenho mais de 5.000 exemplares de brinquedos e jogos que eu recebi de colegas, que eu guardei durante 30, 20 anos, que estão lá expostos no Museu da Infância e Brinquedo da Universidade Federal e são todos meus, da minha coleção pessoal. E eu tenho muitos jogos de tabuleiro. Você doou? Ainda não doei, porque eu tenho ainda um carinho muito próximo desses brinquedos, mas é uma tendência natural de eu ceder o acervo meu para o Museu da Infância e do Brinquedo. Mas como outras pessoas doaram seus jogos para o Museu da Infância e do Brinquedo. E hoje eu tenho muitos tabuleiros que eu uso dentro da minha própria casa com minhas filhas. Esses tabuleiros, eu ouvi falar que você tem mais de 5.000 tabuleiros. São board games, são jogos da década de 90 para cá, que são impressionantes, que vão desde os jogos de oposição a jogos de cooperação. Aí trabalha com jogos da Idade Média, RPG, jogo de cartas, jogo de jogabilidade de dados, enfim. E hoje nós fizemos um encontro de board games na UFC, que participou 2.000 pessoas. Tu sabe o que é receber crianças de 7, 8, 9 e pessoas de 60, 70, enfim, jogando jogos de tabuleiros, como foi colocado por ela. E isso é uma forma da gente atrair as crianças para uma outra forma de brincar, que não é só o videogame, não só tem a televisão, tem outras formas da gente se relacionar ludicamente entre nós. Último bloco 30 ideias, hoje dando dicas importantes para os pais que não sabem como ocupar o tempo dos filhos na época das férias. Que jogos você recomenda para a criançada? Olha, a gente sugere uma série de brinquedos, jogos e brincadeiras que podem ser utilizados não só dentro de casa, em condomínio, em parques públicos, em espaços públicos e também até na própria rua, se assim for possível. A gente poderia, por exemplo, um dia eu fiz um jogo bem interessante, que você pega aquele esponjado de piscina, que é o espaguete, você corta no meio e você faz 2 fileiras onde você pode soltar uma bolinha de gude com a saída e chegada. E aí você faz um jogo muito simples de competição, por exemplo, de oposição. Quem chega à esfera de vidro que chega primeiro lá embaixo no final. Brinquedinho simples que você faz dentro de casa. Outro, você pega tipo barbantes ou cordões e você organiza, tipo, se você está na varanda da tua casa, bota um monte de barbantes cruzados em forma de teia de aranha e as crianças vão fazer de conta que são autoespionagem. E isso é bom que seja noturno, com lanternas. E aí eles não pode tocar nas linhas de fio, porque são feitos de laser e pode soar o alarme, então não pode, eles são espiões altamente qualificados, e aí você entra no jogo de imaginação e no jogo simbólico. E são brincadeiras que é feito, aí trabalha a habilidade motriz, que ele tem que passar por essa teia de aranha sem tocar nos fios de cordão.
Você pode, por exemplo, pegar um balão, uma bexiga, colocar uma linha de um lado para o outro amarrada em sua casa, botar um canudinho, adesivar no balão e você soltar o balão e fazer uma corrida de balão. Então, assim, você pode fazer de tirar o alvo, jogo de tabuleiro, bloco de construção. Você pode colocar dentro dessas propostas de atividades, tipo gastronomia lúdica, que até a doutora já colocou, a questão da culinária infantil de forma lúdica. Você pode fazer passeios, cinema, cine-pipoca, leitura coletiva, desenhos, colagem, bricolagem, trabalhar com material reciclado, tampinha de garrafa, enfim, tubo de desodorante. Tem muita coisa que pode ser pensada e criada. Pais que estão fazendo suas atividades em casa, né? E os filhos atrapalhando, né? E para não atrapalhar, eles... Não, pera ainda, meu filho, vem aqui para o computador, para a internet. Isso não constitui um perigo, não? Porque isso é uma coisa, né? Que realmente acontece. Eu me lembro que antigamente não era que a mãe dizia, ia aperrear a mãe na hora que estava lá cozinhando, a mamãe, a minha irmã mais velha. Teodorico, vai brincar no meio da rua, vai pra rua. Aí hoje, você falando isso, o menino, não, me aperrei, vai brincar com o seu tablet, vai pro computador. Assim, vai pra internet. Vai pra internet, vai ver televisão, quer dizer, eu quero que você não me perturbe. Então, assim, como muda, né, as relações? Nós agora aí foi a Bienal do Livro, com uma grande visitação do público infantil. Teve um andar especialmente para a literatura infanto-juvenil. E hoje nós temos as livrarias de Fortaleza, que, por sinal, são espaços de encontro e de aproximação de pré-adolescentes e adolescentes. Então, muitas livrarias de Fortaleza hoje já possibilitam esse encontro e a literatura infanto-juvenil é fundamental que leia. Tem encontro de semideuses, que por sinal minha filha participa e organiza, onde a gente consegue encontrar no Parque Adair Barreto, por exemplo, a participação de 800 pré-adolescentes, que vai de tanto crianças como pré-adolescentes, sistematizando, organizando, sem a participação do governo estadual ou municipal, simplesmente pelo desejo de pais e deles mesmos de se encontrar através da literatura infanto-juvenil. Como passar o hábito da leitura para a criança, que eu acredito que é fundamental, né? Até para a volta delas para a escola. Olha, eu vou responder por mim, porque eu tenho lá duas filhas que leem e são consumidoras assíduas. A minha filha lê aproximadamente 100 livros por ano. Como é a história? 100 livros por ano, aproximadamente, a Vitória lê. A pequena está no... Hoje, a minha filha me pediu de presente, de 9 anos, ler a autobiografia de Nelson Mandela, que é um livro de 800 páginas. Então, assim, hoje a gente senta, a família, eu, minha esposa, talvez por sermos professores universitários, e o hábito da leitura faz parte do nosso cotidiano, isso também ajuda bastante, facilita, porque nós lemos muito, estamos lendo sempre, quase todo dia, e às vezes se reúne na cama ou no sofá. Cada um vê a sua literatura, o seu livro que mais encanta e gosta, e a gente começa a ler, e esse hábito é desde bebê. Então hoje a gente vê, a minha filha tem um círculo do livro, faz esse encontro de semideuses, os encontros na Livraria Cultura, e tudo isso sistematizado e como ela, tem milhões de jovens que também gostam disso. Tem jovem que gosta de esporte radical, skate, andar de bicicleta, ir para a praia. E tem um grupo de adolescentes que às vezes são deixados de lado por hábitos da leitura e que ficam excluídos de um processo de políticas públicas de lazer. E aí é uma coisa que a gente tem até que repensar dentro das cidades brasileiras. Eu acho que a literatura é fundamental e é importante, e as férias é um momento muito propício. Coisa importante, hoje tem um piquenique literário que é feito pela Casa José de Alencar, que reúne mais de 1000 pessoas, e é um domingo de cada mês, e vai intensificar agora nas férias, na programação de férias, e aconselho os pais a participarem. É muito incrível, onde você vê crianças e famílias inteiras em piquenique literário, pé do livro que tem lá, atividade de contação de história e muito mais. E o Museu da Infância e do Brinquedo, que vai estar funcionando como uma opção de tempo livre, de fazer uma proposta diferente, de trabalhar dentro do encantamento da história do brinquedo. Então, hoje, como essas estruturas e outras vão estar abertas durante todo o período de férias. Eu acho que, a princípio, um planejamento importante e uma opção de baixo custo, barato e gratuito, que vai estar sendo oferecido em vários cantos de Fortaleza. Isso é importante planejar e sistematizar. Eu queria encerrar que brincar é uma forma de viver, é uma forma de suavizar as relações entre as pessoas. Eu acho que é brincando que a criança aprende, é brincando que a ciência reconstrói, é que a criança consegue compreender tudo isso que está acontecendo no seu dia a dia, no seu cotidiano. Eu acho que a gente deve valorizar o brincar como uma riqueza, com uma complexidade que ele é. A gente não pode negar à criança o direito de brincar, que é um direito não só da criança, de todos nós que estamos aqui presentes. Nossa entrevista vai ficando por aqui.
Obrigado aos nossos convidados pela presença e pelas dicas importantíssimas que com certeza vão salvar muitos pais e as feras dos pequenos. Obrigado ao professor Marcos Teodorico Almeida, coordenador do Laboratório de Brinquedos e Jogos da UFC.